E aí, gente, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o plugin ProSheets do Droots. Talvez você já tenha ouvido falar dessa empresa, Droots. Eles têm uns plugins muito bons e gratuitos para o Revit. E eu vou fazer alguns vídeos aqui falando sobre os que eu acho mais importantes, que têm funções legais. Vou começar com o ProSheets, que é um plugin para exportar várias pranchas, várias folhas em PDF, por exemplo, né, de uma vez. Você pode exportar tanto várias folhas em PDF, em DWG, em outros formatos, tudo de uma vez. Então ele facilita muito essa exportação dentro do Revit, especialmente porque ele seleciona automaticamente o tamanho do PDF, então você não precisa ficar escolhendo, ele já pega de acordo com a sua folha, e ele também tem uma função de já renomear os arquivos de acordo com a forma que você escolher, né, com a padronização que você escolher. Então isso agiliza muito o trabalho. Ele não tem nenhuma função a mais do que o Revit faria, ele só automatiza isso de uma forma melhor, né, mais eficiente. E aí, se você não tiver instalado o plugin, é só entrar nesse site aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Entra no site do ProSheets, do Droots no caso, né? Vem aqui em Free Download, só colocar seus dados e ele vai liberar o link, tá? Instalação normal para qualquer software do Windows aí. E aí, quando você abrir o seu Revit, ele vai estar aqui em Droots e vai estar aqui em último ProSheets. Tá? Esse aqui é o outro pacote de plugins que o Droots tem, né, que é o Droots One. E aí, quando você instalar ele é um pacote só, né, já vem todos esses aqui juntos, tá? Só o ProSheets que vem separado mesmo. E aí, para servir de exemplo, eu estou aqui com um projeto padrão aqui de exemplo do ArchiPower, né, que eu uso para fazer os testes. E aqui a gente tem uma série de pranchas já feitas, né? Então, por exemplo, prancha de arquitetura. Deixa eu entrar aqui, plantas, tal. Já tudo configuradinho aí, tudo feito. E eu vou usar isso aqui como exemplo para mostrar para vocês, tá? Entrou no plugin. Eu não vou mostrar tudo porque tem muita coisa, mas eu vou mostrar as principais, tá? E o principal mesmo é o PDF. Quando você abre o plugin, a primeira coisa que ele vai te mostrar são as vistas, né? No caso aqui, as folhas que você tem. Você também pode escolher vistas para exportar. Só vir aqui em Views, marcar, você ainda pode filtrar aqui o tipo de vista que ou folhas, tá? E você também pode escolher aqueles sets de folhas, né? Quando você faz uma impressão no Revit, você pode definir uns conjuntinhos. Você pode definir aqui também. Então, por exemplo, vai ser muito comum eu imprimir as folhas de arquitetura, né? Que no caso do template aqui, são as da série 1. Então, você marca todas as 1, vem aqui e novo set. E aí você pode colocar o nome que você quiser, por exemplo, série 1, salvar. E o dia que você quiser selecionar elas, por exemplo, né, na hora que você voltar aqui e quiser selecionar elas, você só vem aqui e coloca série 1, ele já pega as folhas, tá? Então poupa tempo, se você repete muito esse trabalho de ficar imprimindo as folhas em PDF, isso poupa um tempo, tá? Isso aqui é um recurso do Revit mesmo, tem na janela de impressão dele, tá? Só tá embutido aqui. A sacada legal aqui desse plugin é que, deixa eu tirar aqui para colocar tudo, é que ele já personaliza o nome da impressão, tá? Então quando você exportar os arquivos, não vai vir com aquele nome genérico ou um nome só e você vai ter que renomear isso manualmente depois. Você pode personalizar isso. Para isso, você vem aqui nesse Edit the File Name e aí ele te dá uma série de opções aqui para você compor esse nome, tá? Você pode escolher parâmetros do próprio Revit para ir preenchendo, então fica automatizado, né? Ele vai já colocar o valor do parâmetro, você não tem que ficar digitando, mas você também pode digitar algumas coisas manuais. Então, por exemplo, o meu primeiro parâmetro aqui é o número do projeto, que ele pega automaticamente quando eu cadastrar lá o número do projeto nesse parâmetro, nas minhas folhas aqui, tá? Então ele já ficou aqui, ó, 22.12, por exemplo. O ARC, que é a disciplina, aqui eu coloquei como um campo padronizado, que é esse Custom Field. Você pode digitar qualquer coisa, então digita qualquer coisa aqui, e ele vai adicionar esse texto no seu nome, tá? Então, nesse caso aqui eu não quero isso. Um exemplo, aqui está status do projeto como terceiro item, que está como executivo, só que está assim, executivo por extenso, né? Geralmente a gente não usa isso, a gente pode usar, por exemplo, fase 1, estudo preliminar, 1 EP, 2 AP, anteprojeto, 3 legal, por exemplo, 4 executivo, aí vai de cada um. Então, nesse caso aqui eu vou tirar
e vou colocar um campo aqui personalizado, 4.ex, que seria a etapa 4 executivo, por exemplo. Clica aqui no mais, né? Joga para cá, subo aqui e põe na posição que eu quero. Em seguida vai vir a revisão atual, que também vai ser automático, e o número da folha, que também vai ser automático. Tem gente que gosta de colocar o nome da folha na sequência, é só você pegar o nome da folha aqui e colocar. Só que aí eu sugiro que o nome da folha seja personalizado, né? Senão cada arquivo vai ter um tamanho de um texto aqui diferente. Mas enfim, isso é padrão de cada um. Quando apertar OK, olha lá, ele já corrigiu para mim, então fica tudo automatizado. E aí beleza, você vai marcar aqui as folhas que você quer. Vamos colocar umas aqui de arquitetura. Vamos supor que eu quero essas aqui. Próximo. Foi na próxima janela, é aqui que você vai definir o que você quer exportar e as configurações de cada coisa. Então, por padrão, ele começa no PDF, que é o mais usado. Tem DWG, caso você queira exportar o DWG junto, né? Às vezes é comum isso acontecer. E aí no DWG ele vai puxar a configuração de DWG que tem no seu template, tá? Aqui no caso só tem essa, então seria essa mesmo. Esse aqui não tem muita configuração aqui dentro. DGN e DWF são outros formatos de arquivo aí. DWF é um formato muito legal, é como se fosse um PDF da própria Autodesk, só que com muito mais recursos. Ele tipo armazena as informações dos objetos, você clica no piso, ele te mostra que piso que é, quanto de área que tem, quanto de volume que tem. Então é um formato muito legal, é uma pena que pouca gente usa, ou quase ninguém usa, né, pelo menos. Nunca vi. Mas também exporta se você quiser. O NWC, que é do Navisworks. O IFC, que eu também costumo exportar daqui, tá? Geralmente a gente abre uma vista 3D, né? Então eu viria aqui na seleção e eu marcaria uma vista 3D, e aí eu exportaria o IFC. Então acho que nesse caso não faz sentido exportar, né, junto com o PDF da WG, tá? Mas só para mostrar. E aqui dentro são as mesmas configurações do Revit, porém eles colocaram aqui de uma maneira visualmente diferente. E você também pode exportar imagens, tá? Que é a mesma coisa do Revit, são as mesmas configurações, mas você pode aproveitar a seleção que você fez aqui e exportar várias de uma vez, tá? Nada muito novo, tá? Isso aqui já tem no Revit, mas se você já tiver aqui, você pode fazer isso de uma forma mais rápida. O legal aqui mesmo é o PDF, tá? Eu vou tirar o DWG aqui. E aí vai umas dicas aqui boas de impressão. Todas essas opções aqui são do Revit mesmo, tá? Não tem nada novo. Aí o seguinte, posicionamento do papel. Eu deixo sempre no centro, tá? Centralizo o desenho no papel. Zoom, é aqui que muita gente comete erro. Você nunca vai colocar no Fit to Page, porque ele vai encaixar o desenho na página, e aí nisso ele sai um pouco da escala, porque toda página tem uma margem de segurança. Então, tipo, você vai imprimir numa folha A4, por exemplo. Se você tiver uma impressora em casa e fizer esse teste, você vai ver. Você pode imprimir a folha A4 uma cor sólida, inteira. Ele ainda assim vai ficar uma bordinha branca, porque a impressora tem um limite, ela não vai tudo, tá? Então, se você coloca Fit to Page, ele meio que encaixa nessa área imprimível, entendeu? Então, sai um pouquinho da escala. Então, jamais coloque Fit to Page, deixa sempre Zoom 100%, que é o tamanho original, 100%, a não ser que você queira realmente, propositalmente reduzir. Eu quero 50% do tamanho, e aí você vai reduzir a folha. Beleza, aí é com você. Mas fora isso, se você quiser manter a escala, 100%. Processamento, você vai usar vetor ou raster. Isso aqui, gente, se você tiver cores sólidas nos seus desenhos, tipo cores consistentes e sombreado, ele já vai automaticamente jogar para raster, tá? O realista também ele vai jogar para raster. Eu, por padrão, sempre uso raster, porque o vetorial, na teoria, tem mais qualidade, né? Porque é um vetor, então você pode, por exemplo, dar um zoom tanto que você quiser, que não vai quebrar a sua imagem, não vai pixelar ela, né? Porque é um vetor. Mas fica mais pesado, tá? Geralmente o PDF fica mais pesado. Eu já recebi reclamação do pessoal da plotadora que o arquivo está muito pesado, a gente não consegue abrir. E aí eu sempre mando em raster, tá? Dá certinho. E assim, uma vantagem que eu vi do raster é que a configuração que você fez da sua vista, esteticamente falando, se você colocou uma sombrinha, se a linha está mais grossa ali ou aqui, se uma coisa está em cima da outra, o raster mantém perfeitamente, do jeito que você está vendo aqui no Revit. Já o vetor, às vezes ele troca as coisas de lugar, uma coisa que era para estar embaixo fica em cima, às vezes o tom muda um pouco, então eu já percebi que acontece isso com o vetor. Então abandonei, eu uso raster mesmo, a não ser que eu tenha um motivo muito especial para fazer com vetor, eu uso raster por padrão. E aí de qualidade, high, né, alto, tá suficiente. O presentation fica muito grande o arquivo, fica muito pesado. Realmente a qualidade fica incrível, mas assim, não vai ser uma coisa que você vai perceber tanto assim,
tá? Depois de impresso. Se você abrir os dois arquivos no computador e der zoom, você vai perceber, mas impresso, eles vão ficar praticamente a mesma coisa. Então, a não ser que você tenha também um motivo muito bom para imprimir isso, salvar isso nessa qualidade, prefiro o high, porque senão fica muito pesado. E aí você escolhe a cor, tá? Se vai ser colorido, escalas de cinza ou preto e branco. Isso aqui, gente, é bem assim, negligenciado pelas pessoas, mas se você for imprimir em preto e branco, vale a pena exportar aqui, tá? Já na qualidade preto e branco, porque o Revit faz uma conversão melhor do que se você deixar para a impressora fazer isso mesmo. E ainda tem essa opção de linha preta, que ele não faz o cinza, né? É só preto ou branco. Então ele meio que converte seu projeto no preto e no branco e fica uma conversão melhor do que se você deixar para sua impressora mesmo na hora da impressão fazer, tá? Então, um dia testem aí que vocês vão ver que dá um resultado legal. Então, cor. E aí vem umas configurações aqui mais, talvez, complicadinhas. Vou começar com as mais óbvias. Aqui está esconder o plano de referência. Sim, se você tiver traçado um plano de referência no projeto para fazer qualquer coisa, ele não vai imprimir esse plano. Beleza, né? Ninguém quer ficar vendo esses planos. Vistas, referência de vistas que não forem, que estão sem referência, na verdade. Você jogou uma referência de vista lá dentro. Por exemplo, você tem um corte passando, e você não colocou esse corte na prancha, então ele está sem número, ele não faz parte das folhas, ele não vai imprimir essa marca de corte, tá? Ele vai ocultar isso aí na hora de salvar o PDF. Sim, porque se você colocou um corte ali e ele não está no desenho, é melhor não aparecer, né? O corte. Então deixa aqui marcado. Scope Box, que é aquela caixinha de escopo. Esconder, sim, porque isso aí geralmente é coisa técnica do projeto, para você projetar, não é para ser impresso. E o recorte, né, das vistas. Então toda vista tem um recorte, que é aquele recorte que fica aqui. Geralmente a gente não quer que imprime. Se você quiser que imprime, pode tirar isso aqui e aí deixa ativado lá a região de recorte, que aí ele aparece o recortezinho da vista, tá? Geralmente a gente não coloca. Esse aqui, ele troca o meio tom por linhas finas. Eu nunca testei, mas eu acho que você vai perder o meio tom e vai ficar uma linha mais fina, né? Porém no preto mesmo. Esse aqui, eu fiz uns testes e não encontrei diferença. Na real, esse aqui, região de máscara, por exemplo, ou região preenchida, você faz uma borda, né? E aí, às vezes, você tem uma linha, sei lá, você tem um piso e está passando uma linha do piso embaixo. E você coloca essa região de máscara em cima desse piso, pegando linha com linha. Aqui é para a região de máscara ficar sobre a linha do piso, tá? Tipo, ela tampa a linha do piso que é coincidente. Então, por isso que ela é Mask Coincident Lines. Ela vai mascarar a linha coincidente que está embaixo. Tá? Só funciona no vetorial, eu li lá no manual da Autodesk, mas eu, de fato, fiz uns testes e não vi muita diferença, tá? Então, nem uso isso aí, porque eu não estou exportando como vetor mesmo. E o primeiro aqui, que a tradução em português é péssima, na verdade é errada, ele está aqui, View Links in Blue, que é os links de vista em azul. E na tradução em português está vínculos em azul, não tem nada a ver com vínculo isso aqui. Tá? Isso aqui é link de vista. Quando você tem um corte, eu vou ter que sair para mostrar aqui, né? Deixa eu ver, não dá para mexer. Quando você tem um corte, ó, ele fica azul. Isso aqui é um link de vista. Se você der 2 cliques aqui, ele entra no corte, certo? Se você deixar marcado isso aqui, ele vai imprimir isso aqui azul. Provavelmente você não quer isso. Então isso aqui a gente sempre desmarca para ele imprimir essa simbologia aqui na cor certa, na cor que você especificou, né? Geralmente é preto aqui e tal, né? No meu caso é preto com a setinha no vermelho, tá? Então você tira isso aqui, senão vai ficar azul. E aqui eu tenho até um exemplo, ó. Tenho já exportado aqui. Ó, o link aqui, ó, ficou pretinho, normal, na cor certa, tá? Então é assim que eu quero que fique. Se você deixar marcado, vai ficar azul. Voltando aqui para o ProSheets, a gente tem criar arquivos separados, e aí se você criar arquivos separados, ele vai colocar essa nomenclatura que você especificou aqui, que é a sacada, né? Na maioria das vezes a gente exporta separado mesmo, para ficar mais fácil para quem está abrindo, né? Não ficar tão pesado. Se você combinar todos eles num arquivo de PDF só, aí você tem que pôr o nome aqui, tá? E aí você pode também escolher a ordem das vistas que ele vai montar esse PDF, tá? Confere aqui sempre, porque às vezes é uma coisa fora do lugar. Ó, aqui já está fora do lugar. Então aí você joga aqui, ficou na ordem certa, dá OK. Existe uma opção aqui que é essa Keep Jump to Section, que é uma função que faz um link dentro do arquivo do PDF. Pouca gente sabe disso. Eu tenho um exemplo aqui, deixa eu mostrar. Vou fechar aqui para vocês mostrar isso. Aqui no template do Arquival a gente tem
umas vistas aqui de apresentação, que eu criei justamente para a gente apresentar o projeto para o cliente. É como se fosse um PowerPoint, né, simplificado aí. E aí eu faço folhas com esse estilo de apresentação. Olha lá, uma folhinha que está no formato da tela aqui, na verdade, então é para ser mostrado numa projeção ou numa televisão, por exemplo. E aí eu tenho esses links aqui, né? Eu tenho essas vistas, né? O corte e as elevações. Eu posso exportar essas vistas todas e transformar isso aqui num link. Seu cliente vai poder clicar e ir para essa vista. Então eu tenho aqui um exemplo. Ó, apresentação. Aqui. Essa aqui já está salva em PDF. E aí, ó, quando eu passo o mouse em cima da vista... Peraí que tá meio travadinho aqui. Aqui, ó. Tava um pouco lento. Quando eu passo o mouse em cima da seta aqui de elevação, ele vira um botão, né? Ele fica clicável. Se eu tiver aqui... Aqui ele não apareceu o corte, ó, é aquela opção. O corte não estava nas pranchas, então ele ocultou o corte. Mas aquela opção de deixar clicável é isso aqui. Todas as suas vistas que forem referenciadas, corte, elevação, elas ficam clicáveis. Então, o seu cliente vem, clica aqui, ele joga para a prancha que está à sua vista. Aí aqui eu fiz um botão dentro do Revit, que é uma referência de vista, que ele volta para o térreo. Se eu clicar aqui na outra, ele vai para essa prancha aqui e mostra a outra vista. Aí eu fiz um botão que volta para o térreo, entendeu? Então é essa habilidade de o seu corte ou suas elevações ficarem clicáveis, tá? É bem legal, porém, deixa eu voltar aqui. Ele não salva, tá, gente? Se você fechar, ele vai começar de novo. Então, deixa eu só colocar aqui. Próximo. Porém, esse Keep Junk to Section só funciona com o mesmo tamanho de folha. Tá? Se ficar definido que vai ser A1, todas são A1. Então é isso que você tem que tomar cuidado. Por exemplo, nesse projeto aqui, deixa eu ver se aparece aqui, ó. Todas são A0, com exceção da última, que é esse memorial de área. Então em a última ia ficar um papelzão branco com uma pranchinha no meio. Tá? Então você tem que pensar nisso se você for usar essa opção. Mas é bem interessante, mais para mandar para o cliente. Tá? Então assim, é legal, mas talvez não seja tão útil, às vezes o cliente nem percebe isso. Só funciona se tiver todos os arquivos num PDF só, tá? Porque ele precisa pular de página, então tem que estar tudo junto. Tá? E aí vou deixar aqui separado. E aí terminou, configurou tudo, tira aqui, o resto tá certo. Próximo. E ele vai te perguntar onde você quer que salva, aqui. E ele vai te mostrar o que você vai salvar, né? Se você quiser mudar alguma prancha, alguma coisa, é só clicar aqui e trocar, tá? Aqui você pode fazer uma última alteração. Mas no geral ele já vem certo, né? O que é o que aqui. Ó, só o memorial de área que ficou no A1. E aí você põe Create e ele vai exportar as folhas. Aqui eu já exportei, né, pra gente não ficar esperando. E aqui, ó, ele exportou lá todas as folhas certinhas, com os nomes bonitinhos. E isso poupa muito tempo. Se você tivesse colocado o DWG, ia demorar um pouquinho mais, né, porque o DWG às vezes demora um pouco para exportar. Mas também vem com o nome certinho, então você já teria tudo pronto, sem ter que ficar renomeando. E isso é uma mão na roda, né, gente? Então... É um plugin excelente, que ajuda muito no nosso dia a dia, tá? E é bem simples de usar. Então, é isso. É um vídeo rápido, não tem muita coisa para fazer mesmo. E aí, nas outras tipologias aqui, nos outros tipos de arquivo, cada um vai ter uma configuração diferente, tá? O DWF, que é uma coisa muito legal, uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso, né? Porque é um assunto à parte, tá? Um outro mundo aí de assunto. E FC também, aí já é outro assunto mesmo, isso aqui dá assunto pra caramba, tá? Mas é isso, PDF, DWG, os principais, isso aqui economiza muito tempo, tá bom? E é isso, falou, até o próximo vídeo.